Na aula de hoje, vamos falar sobre o território nacional, dando continuidade às aulas anteriores, que nós vimos sobre povo, nação e cultura. Nós vamos entender hoje sobre o território, tá certo? O território ele está associado à ocupação, à propriedade e à influência que exerce em um determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, ou por um grupo, ou uma instituição. Tal propriedade ela pode ser definida por relações de poder e imposição, por meio do controle exercido por um indivíduo ou um grupo sobre determinado território e também por meio da identificação cultural, tá bom? E outro conceito que nós devemos entender também nessa parte de território é o Estado, que é um conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam os aspectos do território de um povo ou da nação e sua relação com o mundo. Então, o Estado, ele entende-se como uma unidade administrativa de um território e não existe Estado sem território. O Estado ele é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem pelo menos deveriam atender, os anseios da população que habita o seu território. Entre essas instituições, podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais públicos, o exército, dentre outras. Dessa forma, então, o governo ele seria apenas uma das instituições que compõem o Estado, com a função de administrá-lo. Os governos eles são transitórios e apresentam diferentes formas que variam de um lugar para o outro, enquanto os estados são permanentes, tá bom? Aí, o território nacional é composto pela área em que um estado exerce sua soberania, com suas instituições e leis. É formado por uma ou mais nações e delimitado por limites reconhecidos internacionalmente. Um exemplo é o território do Brasil, que é um país independente e autônomo reconhecido internacionalmente. No mapa como esse, a gente pode observar o quê? Que tem todos os países, Os continentes eles estão dividindo em países e a maioria desses países é independente e a sua soberania ela é reconhecida pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Atualmente são se eu não me engano, são 136 mil países. São 136 mil países reconhecidos pela ONU. Mas se eu estiver enganada, eu vou corrigir, tá bom? Só que tem alguns países que não são independentes. A sua autonomia ela não é reconhecida pela comunidade internacional, que são territórios pertencentes a outros países, como a Guiana Francesa e o Porto Rico, que é território dos Estados Unidos. Aí nós observamos os limites, que são essas linhas imaginárias, em geral estabelecida por convenção, que indica onde o território se inicia ou termina. E nós observamos essas linhas de limites nesse mapa, tá certo? Que são essas linhas azulzinhas, tá? São as linhas imaginárias que nós chamamos. E denominamos fronteiras a faixa de terra que se estende ao longo da linha marcada pelo limite territorial. O limite dos territórios nacionais é estabelecido por tratados e acordos diplomáticos internacionais. Eles podem ser definidos por marcos naturais, como rios e cadeias de montanhas, ou marcos artificiais, que são indicados por placas, ou controlados por muros ou cercas. Pode ser também
um obelisco, pode ser monumentos que delimitam aonde termina, onde inicia um município, onde separa um município do outro. Então, como eu falei para vocês, um estado ele não existe sem um território, mas um território ou uma nação, que eu falei para vocês que a nação ela tem o seu conceito ligado à identidade, à cultura e aos aspectos históricos, e a gente entende por nação um agrupamento ou uma organização de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura e que já possuem uma determinada tradição histórica. Então, uma nação ou um território podem existir sem um estado. O estado não existe se não tiver um território para que ele se institua as leis, se institua os governos, enfim. Mas um estado ele pode ter mais de uma nação em seu território. E uma mesma nação pode estar espalhada por vários países diferentes, ainda que não detenha o domínio desses territórios. Por exemplo, grupos indígenas que vivem em diferentes países, por exemplo, reivindicam a homologação e a garantia da posse dos seus territórios por meio da demarcação ou do estabelecimento de limites. Nações que não têm territórios nacionais reconhecidos de modo geral também reivindicam sua independência e visam a formação de um novo território nacional. Então, como eu falei para vocês que existem países sem autonomia que não são independentes, ou seja, que ainda tem um território, tem uma nação, digamos assim, independente daquele território que ele está ligado, mas ele não tem independência, não tem autonomia. Assim como Porto Rico, que é uma nação da América Central, cujo território integra os Estados Unidos desde o final do século XIX, após vitória estadunidense em conflito com os espanhóis, que até então eram seus colonizadores, com a finalidade de decidir se Porto Rico se tornaria um país independente, foi realizado um plebiscito no ano de 1967. Nele, a maioria da população porto-riquenha decidiu pela permanência do país como membro associado dos Estados Unidos. Em 2017, a população votou novamente e o resultado foi a manutenção de Porto Rico como território estadunidense. Contudo, a baixa participação da população no plebiscito e a repressão de protestos a favor da independência levantaram dúvidas acerca de seu resultado, questionando-se de fato se seu resultado retrata a vontade da maioria do povo porto-riquenho, se é de continuar dependente dos Estados Unidos em território estadunidense ou ser uma nação independente. Então, Porto Rico ele atravessa uma grave crise econômica, tanto no turismo quanto na atividade industrial, e encontra-se dependente dos auxílios vindo do governo estadunidense. Tá certo? Então, até aqui tudo bem. Vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá bom? Então, além disso, gente, alguns autores chegam a afirmar que o Estado, vocês conseguem identificar a diferença, né? Estado, povo, nação, governo. Não é de hoje, gente, que os territórios e países em diferentes partes do mundo, eles buscam essa independência. Em 2014, a Crimeia, que foi recentemente anexada à Rússia em um controverso processo, a Escócia, que desejava a independência em relação ao Reino Unido, a Irlanda do Norte e País de Gales, a Catalunha na Espanha. Então, vários movimentos tentaram obter ou persistem na ideia de separação, de ser um território independente. Assim como o Brasil é um território independente, não tem
nenhum outro território que tenha domínio sobre o nosso país. Mas existem vários pelo mundo inteiro que estão nessa situação buscando independência, outros que já conseguiram as suas independências. E esses movimentos separatistas, eles surgem por diferentes motivos. Primeiro, podem ter cunho político, étnico, racial ou religioso. E em sua maioria trata-se de colônias ou territórios pequenos que se sentem desvalorizados pelos governos principais de seus países e buscam na independência uma forma de valorizar e garantir mais direitos e investimentos à sua população. Tá certo? São lugares, pequenos territórios que foram colonizados e buscam essa independência, buscam essa separação para garantir os seus direitos e os investimentos da sua população. Muitas vezes são desvalorizados pelos países que eles estão integrados ainda, entenderam? Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós iremos falar sobre as minorias nacionais e conflitos no mundo. Vamos falar sobre outras nações que não têm os seus territórios reconhecidos, só que vamos ser mais específicos, tá certo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.